Jirou é um perdedor que não conseguiu conquistar sua paixão, mas sua vida muda quando é forçado a casar e fingir ser papai com a garota mais popular da escola, ou nenhum dos dois se formará. Um dia, uma garota de cabelo rosa, a Kari, com mais curvas que sua mãe, está rezando em um templo, implorando para ser emparelhada com um bonitão na prática de casamento. Nesse momento, uma morena fofinha, Shiori, aparece, mas ela escorrega e acaba surpreendendo a Kari. Elas se reconhecem e ambas percebem que estão lá para rezar sobre o exercício de casamento, mas a Kari foge envergonhada, sem querer ser vista rezando. Para eles, a prática de casamento é um novo programa escolar onde emparelham um homem e uma mulher para um casamento de brincadeira, onde vivem juntos com o objetivo de dar uma chance aos perdedores como você de se dar bem. No entanto, Jirou está mais focado em jogar videogames, onde a heroína unidimensional se parece com sua paixão, Shiori, mesmo que seu amigo perdedor, Kamo, tente convencê-lo de que o 3D é o caminho a seguir. De repente, Akari e seu grupo aparecem, dizendo a esses gremlins feios para não atrapalhá-la, e eles a seguem felizes como bobos. Kamo começa a bajular Akari e suas doces curvas, mas Jirou afirma que ela é nojenta e que um Sigma de grande porte como ele nunca se aproximaria dela. De repente, um galã, Minami, aparece, e Akari começa a bajulá-lo. Mas Minami simplesmente agradece os elogios dela. Na aula, Jirou senta-se ao lado de sua paixão de infância, Shiori, e enquanto ambos estão nervosos sobre a prática de casamento, Jirou espera que ela seja sua parceira. A professora começa a explicar a prática de casamento, onde um casal viverá junto enquanto seu monitor cardíaco é acompanhado para marcar pontos. Mas, para a decepção de todos os caras, o casal ficará em quartos diferentes. Jirou começa a imaginar que sua sorte será como nos videogames, onde ele acaba tendo Shiori como sua parceira. Mas os deuses do anime pregam uma peça nele e o colocam com Akari. Ela começa a surtar, não querendo ser emparelhada com um perdedor como Jirou, mas ela sabe que ele quer ser emparelhado com Shiori, e começa a provocá-lo, dizendo que Shiori está fazendo yoga quente com seu parceiro. De repente, seus pontos diminuem e Akari começa a entrar em pânico, não querendo falhar, então ela diz a Jirou que eles têm que se dar bem. Ela explica que se eles alcançarem os 10 primeiros em pontos, podem trocar de parceiros. E embora ambos queiram isso, Jirou acha impossível enquanto imagina a Kari ficando aconchegada com ele. A Kari fica agressiva, dizendo como vai explorá-lo toda noite como uma boa esposa. E enquanto Jirou fica nervoso, os pontos deles aumentam. Ela fica feliz ao ver isso e pede para fazer mais. Mas Jirou diz a ela que não está acostumado com isso e vai pegar umas bebidas, deixando-a angustiada, pois ela também não quer Nami com outras garotas. No entanto, quando Jirou pega as bebidas, ele vê Minami e sua querida Shiori conversando como um casal casado, e quando percebe que eles estão juntos, ele foge para casa e se tranca. Akari o repreende por ser um perdedor covarde, mas quando seus insultos não funcionam, ela acaricia sua cabeça para acalmá-lo. Ela diz a ele que eles devem levar a sério a prática do casamento para que possam trocar de parceiros, e enquanto puxa a cabeça dele para uma boa visão, ela diz para ele vestir as calças de adulto e ser um homem. Naquele momento, a campainha toca, e do outro lado, Kamo está convidando Jirou para um encontro de fãs da Mia Khalifa. Embora Akari esteja bem com a saída de Jirou, ela pede que ele lhe dê um beijo de despedida na bochecha. Jirou começa a entrar em pânico, sem saber o que fazer, e quando tanto Kamo quanto Akari estão gritando em seus ouvidos, forçando-o a fazer uma escolha, ele vai beijar Akari nos lábios, dando-lhe um beijo profundo, deixando-a no chão molhada e cremosa enquanto seus pontos aumentam. Na manhã seguinte, Jirou sonha com Shiori acordando-o e pedindo um beijo matinal. Mas de repente, ela começa a dar cabeçadas, e acaba sendo Akari acordando-o com uma frigideira. Ela diz para ele ajudar a cozinhar, e como um bom marido, ele segue suas ordens. Uma semana se passa e enquanto Jirou está lutando com Akari, ele olha para ver Shiori toda amorosa com Minami, o que o deixa deprimido. Uma professora entra dizendo para ele levar Akari com ele para a sala dos professores após a escola. Mas depois que a escola termina, começa a chover. Kama oferece a Jirou compartilhar um guarda-chuva, mas Jirou o rejeita, não querendo compartilhar um guarda-chuva com um amante de garotas 3D esquisito. Kama começa a falar sobre como as garotas 3D são superiores às garotas reais, porque não podem engravidar. Akari aparece apressada, e quando Jirou pergunta para onde ela está indo, ela explica que está indo para um karaokê onde Manami estará presente. Ele lembra a ela que eles precisam se encontrar com o embora mesmo assim, mas dizendo para ele lidar com isso sozinho. Enquanto Akari está distante, desfrutando de sua idolatria pela voz mediana do Minami ao cantar, querendo agradá-lo, Jirou está sendo repreendido pelo professor por não ter trazido Akari com ele. Mas ela continua a informá-lo que, devido à pior pontuação, eles podem reprovar na aula. Então, enquanto espera a chuva passar, Jirou imagina Akari cansada de cantar no microfone, e em vez disso, querendo dar um beijo molhado no Minami. Nesse momento, Shiori aparece e se senta ao lado de Jirou, também sem um guarda-chuva. Eles começam a conversar, mas de repente, Shiori abraça Jirou,
e enquanto ele está confuso, ela lhe diz que ficou assustada ao ver um desenho de um inseto na janela. Isso lembra Jiro do incidente desta manhã e percebe que ela abraçou Minami pelo mesmo motivo. Eles começam a se aproximar com Shiori não gostando de como Jiro tem evitado ela. Mas é como se os deuses do anime odiassem Jiro. Minami aparece para buscar Shiori com um guarda-chuva. Shiori tenta ficar com Jiro para acompanhá-lo, mas ele diz que ela deveria seguir Minami e ir para casa. No entanto, Akari está escondida com seu próprio guarda-chuva, querendo buscar Jiro, e quando ele finalmente está sozinho, ela vem até ele, levando-o. No caminho de volta para casa, Akari o repreende por não ser agressivo com Shiori e bate suavemente em suas bochechas doces bem na frente de Minami para mostrar quem é o chefe. Mas em vez de ficar motivado, Jiro fica desmoralizado. Ela o belisca e o anima, dizendo que ele tem que se esforçar mais para que ambos consigam conquistar seus crushes, e isso levanta o ânimo de Jiro. Em casa, Akari cozinha para ambos um omurice, o que o surpreende. E quando ela coloca um pouco de ketchup nos ovos dele, ela começa a fazer barulhos felizes, fingindo se deliciar com seus ovos. Mas quando ele olha para baixo, vê que ela escreveu amor na comida dele. Para retribuir o favor, ele oferece a ela uma mordida de sua comida, e quando ela recusa, ele fica chateado e recua. No entanto, ela dá uma mordida perto do rosto dele, e quando eles se olham nos olhos, seus corações aceleram. De repente, Kamo liga para Jiro, fazendo-o atender a chamada em outro cômodo, deixando Akari confusa sobre por que seu coração disparou por Jiro. Alguns dias depois, Jiro tem outro sonho com Shiori que implora para que ele durma com ela. Mas antes de chegar à melhor parte, Akari grita o nome dele, o que o acorda. Ele abre a porta para confrontar Akari, mas ela o abraça e pede para acompanhá-la essa noite, dando-lhe um leve déjà vu. No entanto, acontece que ela está assistindo a um filme de terror, The Walmart Walking Dead. E quando Jiro pergunta por que estão fazendo isso, ela explica que assistindo a um filme de terror juntos, eles podem se aproximar mais e ganhar alguns pontos. A princípio, Jiro acha que ela está sendo boba, mas depois de alguma persuasão, ele concorda. De repente, Akari tira 2 pijamas combinando, dizendo que eles devem usá-los como um verdadeiro casal enquanto assistem ao filme. Jiro percebe que Akari usou seu próprio dinheiro para comprar isso, e percebe que desde que ela voltou do karaokê, tem estado mais ativa, e Jiro pensa que algo aconteceu com Manami. Após mais convencimento, Jiro concorda e ela diz para ele se virar para que ela possa se trocar. Sem hesitar, Jiro também troca para o pijama. De repente, um trovão atinge e causa um apagão, deixando tudo escuro. Jiro se vira, mas Akari, com medo do escuro, abraça. De repente, os pontos aumentam e isso traz Jiro de volta à realidade ao perceber que Akari está com medo. Ele usa o celular para iluminar Akari, e quando faz isso, vê uma garota em seu estado mais frágil, e Akari começa a pirar, chamando-o de degenerado. Depois de se acalmarem, percebem que não podem entrar nos quartos, então decidem relaxar no sofá. Enquanto estava com medo, Akari pediu a Jihu para contar uma história divertida. E enquanto ela esperava uma história sobre Peppa Pig, ele lhe contou uma história de terror sobre o poço de água do Didi. Ela tapa os ouvidos de medo, dizendo o quão cruel Jiro é, e quando Jihu se desculpa por sua ação, ela pede para poder contar com ele. No entanto, assim que ela quer segurar sua mão, Jiro começa a entrar em pânico, quase rasgando as calças. Então, Akari pega uma vela de aromaterapia que ganhou de amigos, e quando a acende, acalma os dois, fazendo-os se sentirem relaxados. De repente, Jiro abraça Akari e diz que ela é fofa, mas rapidamente se afasta, percebendo que cometeu um erro. No entanto, ele a vê adormecida e, enquanto diz novamente que ela é fofa, segura sua mão antes de adormecer, esperando que ela não tenha ouvido o que ele disse. Mas de manhã, Akari acorda sabendo tudo o que ele disse. Naquela manhã, Jiro descobre que, com a melhoria que ele e Akari fizeram, eles alcançaram o nível de casal B, o que deixa Jiro feliz. No entanto, Akari está preocupada com outra coisa, e quando Jiro vê, ele percebe que a dupla Manami e Shiori terminou no nível E. Nos próximos dias, Jiro fica preso em seus pensamentos de que, embora esteja feliz que Shiori não esteja se dando bem com Manami, tudo o que ele e Akari fazem será inútil enquanto Manami e Shiori estiverem presas no ranking E. Em um café, Shiori está passando tempo com suas amigas, Sachi e Natsumi, mas, de forma incomum para elas, Akari parece estar imersa em seus pensamentos e elas a provocam por sonhar acordada com Manami. Akari assegura-lhes que não é esse o caso, mas quando Natsumi menciona que as panquecas parecem um beijo de príncipe, ela começa a lembrar do beijo com Jiro. Cena de 1915. Eles continuam provocando Akari, mas desta vez avisam que enquanto o relacionamento de Minami está indo horrivelmente, uma vez que ele ficar confortável com Shiori, ela levará Minami embora de Akari, de volta para casa, doente e presa na cama, precisando descansar.
Akari manda uma mensagem para ele, dizendo para abrir a porta quando ela chegar em casa após esquecer as chaves, e isso o irrita porque Akari não está aqui cuidando dele e ganhando mais pontos. De repente, a campainha toca, e enquanto Jiro está feliz que Akari voltou, ele a abre e vê Shiori do outro pronta para cuidar dele. De volta à cama, ele começa a se perguntar por que Shiori está ali, e ela explica que Akari pediu-lhe para cuidar dele enquanto ela está fora com as amigas. Jiro começa a agradecer a Akari pela ajuda divina. Ela tira uma compressa que a faz lembrar de quando Jiro cuidou dela quando estava doente. E quando coloca a compressa na cabeça dele, Jiro se rende à fofura dela. Então, Shiori vai usar a cozinha dele, mas apesar de tudo que ela acabou de fazer, isso ainda assusta Jiro, já que uma vez ele estava prestes a confessar seus sentimentos por Shiori, mas acabou na zona de amizade. De repente, Shiori traz de volta um pouco de mingau de arroz, e quando Jiro o come, ele exclama como a comida é cremosa. Depois que Jiro termina de comer, ele revela a Shiori que sabe que o relacionamento dela com Minami está indo muito mal. E Shiori confessa que gostaria que Jiro fosse seu marido, pois ela não é boa com garotos. Enquanto segura sua mão, ele diz que está disposto a ajudá-la de qualquer forma para que ela tenha sucesso em seu relacionamento. Mas antes que Shiori responda, Jiro se esconde como um covarde, percebendo o quão estranho ele é. Horas depois, Jiro adormece. E enquanto ao lado dele, Shiori também se lembra de como ela colocou Jiro na zona da amizade e se arrependeu depois, esperando poder voltar atrás. Ela beija Jiro, mas para no meio do caminho, percebendo que precisa trabalhar duro para que seus sentimentos cheguem a ele completamente. Mais tarde, Akari vai para casa e toma um banho, mas de repente Jiro fala com ela do lado de fora. Ele agradece a ela por enviar Shiori para cuidar dele, dizendo como isso realizou seus sonhos. Mas ele também garante a ela que será um bom marido para ela, para que ele possa trocar e ficar com Shiori enquanto Akari está com Minami. No entanto, em vez de se sentir feliz, Akari se sente irritada com sua declaração. Dias depois, Akari questiona Jiro sobre por que os garotos tendem a gostar de garotas como Shiori em vez dela mesma. Quando Jiro se recusa a responder, Akari retira a comida, dizendo que ele só comerá arroz se não der nenhuma sugestão. Mas depois de ver a comida, Jiro sugere a Akari que ela prepare uma marmita para Minami. Então, por dias, Jiro ajuda Akari com sua marmita, provando sua comida e avaliando-a. Mas enquanto ele afirma que tudo está delicioso, ele acha que o ovo deveria ser um pouco doce. No entanto, Akari rejeita a ideia dele, dizendo como Minami tem um paladar maduro. E quando Jiro diz a ela para parar de pedir sua opinião, ela manda ele calar a boca e ajudá-la. Na escola, Kamo fica com ciúmes ao ver Jiro comendo a comida de Akari. E ele começa a falar sobre como Jiro é um submisso que se irrita facilmente. De repente, Akari aparece, perguntando por que mencionaram seu nome, mas sem mais explicações, eles simplesmente pedem desculpas. Ela pergunta a Jiro qual é o sabor da marmita e, novamente, enquanto Jiro gosta, ele diz a ela que a omelete deveria ser doce, causando outra discussão. Kamo, que está assistindo, simplesmente amaldiçoa os deuses do anime, pois ele mesmo adoraria estar no lugar de Jiro. Na manhã seguinte, Jiro chega a Akari, que já está entusiasticamente cozinhando para o almoço de Minami. Nesse momento, seu estômago começa a roncar, e ela lhe dá alguns dos ovos restantes. Embora hesite no início, Jiro come. Mas para ele ainda não está doce, ele compara os ovos a como ele está vivendo no momento. Sua esposa, Akari, cozinhando para outro homem, Minami, enquanto ele mesmo está apaixonado pela esposa de outro homem, Shiori, um sabor verdadeiramente amargo. Então, Akari está pronta para entregar a marmita enquanto parece um doce para diabéticos. Jiro se sente confuso ao ver como Akari normalmente se veste de maneira descuidada quando está com ele, enquanto se veste lindamente para outro homem. Mas antes de sair, Akari pede a Jiro outro beijo de despedida, dizendo que isso anteriormente lhe deu coragem e que agora ela precisa dele para Minami. A princípio, Jiro começa a entrar em pânico, mas depois de reunir coragem, ele está prestes a beijá-la. De repente, a campainha toca, e é Shiori, o que os deixa chocados. Ela traz torta de maçã, dizendo que Minami pediu para ela fazer, pois ele gosta de comidas doces. Akari percebe que errou com os ovos, enquanto Shiori repara na marmita e fica curiosa se eles estão prestes a fazer um piquenique. Então, depois que Jiro come a marmita que deu errado, ele tenta animar Akari, mas ela se sente deprimida, sabendo que seu melhor esforço na cozinha ainda está perdendo para a torta de maçã de Shiori. Jiro tenta apontar as qualidades de Akari, mas acaba estragando tudo ao dizer que seus melhores atributos são suas bochechas doces e seus volumosos seios que todos os homens adorariam experimentar. Enquanto Jiro está em pânico, Akari fica agressiva, perguntando a Jiro se ele já pensou nela dessa forma. Quando ele nega, Akari pula nele, chamando-o de mentiroso e oferecendo-lhe um gostinho do paraíso entre suas pernas.
Jiro fica tentado a princípio, mas depois de ver a verdadeira Akari de quando moraram juntos, ele a impede, dizendo que ela deveria fazer isso com quem ela ama. Isso parte o coração de Akari ao ser rejeitada, e ela pede a Jiro para eles pararem a vida de casados. Por um mês, tanto Akari quanto Jiro param de se falar, fazendo seus pontos caírem mais do que a carreira de MGK. Quando chega na hora da avaliação, são os pontos de Shiori que conseguem alcançar a classificação A, mas ela não pode ter Jiro como seu marido, pois Jiro e Akari caem para a classificação E. No banheiro, Kamo pergunta a Jiro o que aconteceu, e ele reflete sobre o que fez e quão idiota é por dizer que os garotos adorariam aplaudir Akari. Ele se lembra de quando Akari estava em cima dele e percebe que eles são iguais, ambos com medo, já que é a primeira vez dos dois. Mais tarde, Shiori pede a Jiro para conversarem em particular, e sabendo que algo aconteceu entre ele e Akari, ela o incentiva a fazer as pazes com ela, dizendo que irá apoiá-lo. Isso faz Jiro sorrir ao ouvir isso e a coragem para fazê-lo. Mais tarde em casa, Jiro chega à comida fria que Akari fez para ele, mas não querendo que isso continue, ele pede para conversar com ela. Akari o convida para seu quarto, mas lá dentro ela o ignora. Jiro começa a falar sobre como ele realmente tem fantasias selvagens sobre ela, e como ele imagina balançando os seios dela o tempo todo. Ela se enrola no cobertor, dizendo para ele simplesmente esquecer o que aconteceu. Mas Jiro se recusa a fazer isso e usa seu poderoso Raze. Ele diz a ela que não a rejeitou porque não gosta dela. É porque ele sentia que deveria tratá-la mais e melhor em vez de apenas aplaudi-la por desejo. Jiro diz que odeia o fato de estarem estranhos agora e não conseguirem comer juntos como antes. Jiro abre seu cobertor como um marido, abrindo o véu de sua esposa, e diz a Akari que quer ser seu marido novamente. Eles dois desistem, e enquanto Jihu tenta retratar sua declaração, Akari coloca a mão no rosto e admite que gosta bastante dele. Jiro fica em transe e vai beijá-la, mas Akari o interrompe, dizendo que é uma brincadeira. Jiro fica envergonhado depois de ceder, e ela o recebe de volta como seu marido. No entanto, após Jiro sair, Akari vai até a varanda, em pânico após dizer a Jiro seus verdadeiros sentimentos e que ela realmente tem sentimentos por ele. Dias depois, durante o treino de basquete, Jiro não consegue tirar os olhos de Akari, mas quando Kumo o chama, ele diz que está olhando para Shiori, o que não é verdade. Nesse momento, Minami marca uma cesta de 3 pontos e surpreende a todos na quadra como um Curry de primeira, e quando Jiro olha ao redor, vê tanto Akari quanto Shiori admirados com ele. Enquanto Jiro está apodrecendo como um perdedor. Nesse momento, os amigos de Akari lhe dizem sobre um boato de que tanto Shiori quanto Minami se recusam a trocar de parceiros, pois ambos estão felizes juntos. Mas Akari se recusa a perder a esperança. Enquanto isso, depois que Kamo diz a mesma coisa para Jiro, ele fica deprimido, mas Kamo continua provocando, dizendo que Shiori seria mais feliz com um cara como Minami em vez de um beta como Jiro. De repente, Jiro imagina Minami se transformando em um cavaleiro, derrotando monstros e recebendo os elogios das pessoas enquanto conquista Shiori e Akari como mães de seus filhos, enquanto Jiro apenas observa de longe como um vagabundo. Então, Shiori se aproxima de Jiro com uma expressão triste, perguntando por que ele está triste. Jiro se pergunta como Shiori reagirá se ele lhe disser que ela é a razão de sua tristeza. Então ele experimenta e pergunta se ela ficará com Minami para sempre. Enquanto isso, dentro do ginásio, Akari está limpando os equipamentos quando Minami surge do nada. Ela se assusta e dá um passo para trás, fazendo com que uma caixa caia sobre ela. Mas antes que a caixa a atinja, Minami a salva e acaba em cima dela. Com Minami sobre ela, ela sente seu coração bater mais rápido e se sente aliviada ao saber que ainda tem sentimentos por ele. Quando ele se levanta e está prestes a sair, ela reúne coragem e pergunta-lhe se ele vai mesmo ficar com Shiori. Ele diz que talvez fique, e isso parte o coração dela, fazendo-a chorar. Manami percebe suas lágrimas, e quando a confronta, Akari diz a ele que tem poeira nos olhos, mas ele a olha intensamente, fazendo-a ceder. Lá fora, Kamo também está limpando o lugar, mas ele vê Manami e Akari se beijando. De volta com Jiro, ele está prestes a perguntar a Shiori se ele pode trocar e ser seu marido, se ambos alcançarem a nota A. Mas antes que ele consiga dizer isso, Kamo aparece, interrompendo o momento. Antes que Kamo consiga contar a Jiro o que viu, tanto Akari quanto Manami aparecem e quando Jiro olha para Akari, ela desvia o olhar como se estivesse culpada. Estando no meio disso, Kamo começa a se contorcer, imaginando que precisa sair daqui, mas não consegue. Manami chama por ele, e usando seus modos masculinos, ele entrega a chave do ginásio a Kamo e faz Kamo questionar se ele gosta de devorar salsicha. Ele então leva Shiori embora, deixando Jiro com uma Akari de aparência deprimida. Mas antes que ele consiga lhe dizer qualquer coisa, ela o deixa para voltar para casa.
No dia seguinte, Jiro descobre que Akari está doente, e antes que ele consiga falar com ela, Kamo se aproxima e lhe conta a verdade, que viu Akari e Manami se beijarem. Para a surpresa de Kamo, Jiro simplesmente diz que está bem com isso, mas, apesar de sua afirmação, Jiro se sente conflituoso por dentro ao ouvir sobre isso. Então ele vai para casa e encontra Akari no sofá, e quando se senta ao lado dela, diz que sabe o que ela fez com Manami, e mesmo com a dor nos olhos, diz que apoia a tentativa dela de ficar com Manami. Akari começa a rir e revela que tudo o que Manami fez foi limpar um pouco de sujeira dos seus olhos e que a razão pela qual ela está triste é porque Manami recusou-se a trocar de parceiros. Nesse momento, a realidade atinge Akari como um caminhão e ela começa a chorar, sabendo que Manami não a vê romanticamente. Jiro a levanta para olhar seu rosto e quando ela fica chateada com ele por ver seu rosto chorando, Jiro a abraça e eles continuam abraçados enquanto Akari chora até a noite cair. Mais tarde, enquanto Akari está tomando banho, Jiro não consegue acreditar que abraçou Akari enquanto ela estava chorando. Nesse momento, Akari sai vestindo a camiseta de Jiro, um visual ao qual qualquer homem cederia. Ela tira um picolé e começa a comer ao lado de Jiro, fazendo-o imaginar alguns pensamentos cremosos. Quando Akari chega muito perto, Jiro diz para ela ter cuidado, comentando como está nervoso ao vê-la assim. No entanto, Akari se aproxima ainda mais, provocando-o por estar perto demais do seu picolé cremoso pessoal. Só então, Akari revela que não beijou Manami porque não é uma conquista fácil, e quando Jiro se vira, ela o beija com a mão. Envergonhada, ela diz a Jiro que ele é o primeiro beijo dela, e que a língua e os lábios dele são os únicos que ela já provou. Ambos ficam constrangidos e, enquanto Akari o repreende por beijá-la, Jiro está imerso em seus próprios pensamentos, percebendo que ele é o primeiro dela. Mas no fundo, Jiro se sente um pouco feliz. Dias depois, antes de sair para a escola, Akari arruma a gravata de Jiro, e quando ele olha para ela, imaginando-a como sua esposa de verdade, Akari fica irritada, dizendo-lhe para não olhar para seus seios. No entanto, ela o abraça, dizendo-lhe para ter cuidado na escola. Mas antes que ele consiga abraçá-la, ela para e vai embora. Na escola, Jiro encontra Shiori limpando a sala de aula, mesmo não sendo sua vez, e quando Jiro pergunta por que ela está fazendo isso, ela diz que sua amiga Mei pediu para ela assumir o trabalho e limpar a sala com Jiro. Enquanto Jiro está feliz com isso, Shiori também está, pois Mei deu a ela o lugar para que Shiori possa ficar com Jiro. Mais tarde, Mei provoca Shiori por não ter avançado em Jiro durante a limpeza, e enquanto Shiori está nervosa, Mei diz a ela para beijar Jiro rapidamente para selar o acordo antes que Akari conquiste seu coração. Então, Jiro e Akari continuam limpando a sala, mas apesar de seu vínculo de infância, eles agem de maneira estranha um com o outro, não conseguindo manter uma conversa. Enquanto isso, Akari está com suas amigas em um café quando começam a provocá-la sobre Jiro. E a possibilidade de ele realmente ser o marido de Akari, dando a ela um mini Jiro como pai do bebê. Mas Akari se convence de que seu coração pertence a Manami e a mais ninguém. No entanto, após o encontro, Akari vai procurar Jiro, e ela o encontra com Shiori, apenas os dois. Ela rapidamente se esconde, e após ver como Jiro parece feliz, ela se sente inquieta em seu coração e se afasta, deixando os dois juntos. Logo depois, enquanto limpa o quadro negro, Shiori pede a Jiro para fechar os olhos e se inclinar. E enquanto Jiro faz isso, esperando um beijo, ela limpa seu ombro, dizendo que há poeira nele, deixando Jiro na mão. No entanto, a própria Shiori se arrepende de suas ações por não ter beijado Jiro, lamentando-se por ser covarde por desistir do beijo. Naquela noite, enquanto Jiro está na varanda, Akari se aproxima dele com um copo de leite morno. Eles apreciam as estrelas juntos e Akari aponta que seu nome, Akari, tem o mesmo significado que as estrelas. Ela pede a Jiro para começar a chamá-la pelo primeiro nome, mas ele se recusa, dizendo que seu nome não é tão legal quanto... Depois que Akari o provoca, Jiro reúne coragem e a chama pelo nome, Akari. E quando ele começa a entrar em pânico por causa de sua vergonha, Akari cede, pedindo que ele a chame pelo nome novamente. Jiro se recusa a fazê-lo, mas Akari diz que é estranho se apenas ela usar o primeiro nome dele por amor. Ambos congelam, percebendo que Akari acabou de dizer que o ama, e enquanto tenta se explicar, dizendo que o ama como sua esposa falsa, ela corre para o seu quarto, recusando-se a acreditar que disse seus sentimentos em voz alta. No dia seguinte, o professor anuncia que todos os pares passarão por um exame acadêmico para testar a sua química. E enquanto Jiro está confiante de que Manami e Shiori se sairão bem, ele se sente pessimista sobre si mesmo e Akari. Então, ele percebe que não sabe se Akari é estudos. Então, após a escola, ele tenta convidá-la para estudar juntos. Akari diz a ele que vai ao karaokê com suas amigas e alguns caras de uma escola diferente, e que os caras pediram especificamente para ela estar lá. Mas quando Jiro usa sua grande razão e diz a Akari que também precisa dela com ele, Akari cede e concorda em estudar com ele, apesar de não querer estudar.
Enquanto isso, Shiori está estudando com Mei. E Mei provoca Shiori por não ter conseguido beijar Jirou. Depois que Shiori ajuda a estudar, Mei promete ensiná-la mais movimentos para fazer Jirou cair de joelhos e latir por... De volta com Jirou, ele está tendo dificuldades para estudar com Akari, pois ela não quer estudar e está com ciúmes, sabendo que Jirou quer que ela tenha boas notas para que ele possa trocar para fazer dupla com Shiori. De repente, Akari fica agressiva, dizendo a Jirou que eles devem aprender o sistema de reprodução humana através da prática física, e pouco antes de Jirou ceder, ele a empurra, sabendo que ela quer evitar estudar. Nesse momento, Jirou adota uma abordagem diferente e elogia Akari enquanto aponta que ela consegue responder algumas perguntas, e com isso, Akari está disposta a estudar. Depois de algumas horas, eles conseguem terminar de estudar, e Jirou continua elogiando-a para motivá-la a estudar. Nesse momento, Akari agradece, chamando-o de Sensei, o que o faz se derreter. Ela percebe que chamá-lo por apelidos faz seu coração bater mais rápido, então ela começa a chamá-lo de papai, bom garoto e querido para fazê-lo se derreter ainda mais. Querendo fazer o coração de Jirou bater mais rápido, Akari pula sobre ele, colocando-o em uma posição perigosa, levando-o ao limite, forçando Jirou a dar uma olhada em seus maravilhosos planos. De repente, eles escorregam, e Jirou acaba em cima dela. Mas quando Akari pede para ele parar de brincar, Jirou já teve o suficiente e se torna o agressor. Enquanto Akari entra em pânico, Jirou a olha profundamente, acariciando seu corpo, fazendo Akari soltar gemidos de felicidade e deixando Jirou levá-la para momentos íntimos. Mas, antes que ele possa continuar, Akari aponta que o nariz dele está sangrando como um protagonista clássico de anime. Isso interrompe o progresso deles, e enquanto Akari ri dele, Jirou aponta como Akari tem estado esquisita o dia inteiro. Ela explica que é porque Jirou está fazendo isso apenas por Shiori, mas Jirou revela que ele também está fazendo isso para que Akari possa ficar com Manami. A declaração de Jirou deixa Akari pensativa, enquanto agora percebe que, se conseguirem chegar ao rank A, eles não estarão mais juntos e ela não estará mais recebendo Jirou em casa como sua esposa. Ela cheira suas roupas e aprecia o mesmo cheiro de sabonete que Jirou usa tanto nas roupas dele quanto nas dela, abraçando a vida de casados que eventualmente acabará. No dia seguinte, Jirou encontra Akari de manhã, e ao contrário do usual, ela o chama pelo seu sobrenome formal. Durante o dia todo, ela age como a dona de casa amorosa que é normalmente, mas o chama pelo sobrenome, o que o incomoda. Na escola, ele não consegue parar de pensar nisso, e Kamo o provoca por causa disso. Eles acidentalmente entram enquanto Mei está rejeitando uma garota que gosta dela. Ela diz à garota que elas não podem ficar juntas e a garota pede para Mei chamá-la pelo primeiro nome. E quando ela faz isso, Jirou começa a pensar sobre Akari. Após horas pensando, Jirou ainda está preso em seus pensamentos, mas ele se lembra de como Akari pediu para ser chamada pelo primeiro nome, que lembra as estrelas, então ele planeja testar isso, voltar. De volta para casa, Jirou está prestes a tomar banho, e quando Akari chega, ele se prepara para chamá-la pelo primeiro nome. No entanto, ela entra animada e o abraça mesmo estando sem camisa, dizendo que as notas dos testes voltaram e eles ficaram em 8º lugar. Ambos ficam empolgados, mas Jirou pede para ela sair para que ele possa tomar banho. Mais tarde, enquanto Akari está ajudando Jirou a secar o cabelo, Jirou testa sua teoria e chama Akari pelo primeiro nome. E quando ela finalmente ouve, fica confusa e volta a chamá-lo pelo primeiro nome. Ele continua chamando-a pelo primeiro nome, e cada chamada faz com que ela se encolha ainda mais e solte gritinhos felizes ainda mais altos. Ela se aproxima e pede que ele continue chamando-a pelo primeiro nome, dizendo que eles têm pouco tempo restante como casal. Enquanto isso, Mei vê que Jirou e Akari alcançaram a 8ª posição e informa Shiori sobre isso, dizendo que ela precisa se apressar e provocar Jirou antes que seja tarde demais. Nesse momento, uma bola acerta Shiori na cabeça, enviando-a para a sala de emergência. E aqui, Mei vê uma oportunidade. Ela confronta Jirou e diz para ele visitar Shiori, e enquanto ele está confuso, ela lhe dá pão e uma bebida, incentivando-o a ir até Shiori. Enquanto isso, Shiori recebe uma mensagem de Mei, informando que Jirou está a caminho, e Shiori rapidamente se arruma, esperando pela chegada de Jirou. Quando Jirou aparece, Shiori fica feliz em vê-lo, mas quando ele lhe entrega a comida, ela vê o mesmo pão e bebida. E Shiori diz a ele que Manami colocou ali, que Jirou entende já que ela é casada com o cara. Ela aponta como o relacionamento de Jirou tem sido bom com Akari. Mas quando Jirou diz a ela que eles na verdade discutiram muito, Shiori ressalta como ela quer ser sua esposa e estar na posição de Akari. Shiori desabafa sobre como, comparada a outras garotas como Akari, ela não é madura o suficiente e nunca beijou ninguém. De repente, ela pede a Jirou para ajudá-la a praticar o beijo, e embora ele hesite no começo, ele aceita, não querendo perder a chance de devorar a língua dela. Justo quando estão prestes a se beijar, Shiori tenta cancelar, não estando preparada. Então, Sachi entra querendo dormir, mas ela vê os sapatos de Jirou e Shiori, supondo que a filha de alguém está sendo expulsa, e Sachi sai.
Isso deixa Jiro em cima de Shiori, beijando-a profundamente, e Jiro rapidamente se levanta, mas Shiori diz que está tudo bem e ele sai envergonhado. Enquanto isso, Akari está esperando Jiro responder quando Sachi conta que viu alguém balançando a cama na sala de emergência. Mas de repente, ela recebe uma mensagem de Jiro que diz que ele esteve na sala de emergência por causa de Shiori. E então Akari imagina que foi Jiro quem pôs Shiori na cama. Depois disso, Akari passa o tempo sozinha no café onde Minami trabalha. E enquanto Minami percebe que Akari está lá, ela não se importa com ele de jeito nenhum, percebendo que está deprimida por Jiro estar com outra mulher. Mais tarde, antes de entrar em casa, Akari para, percebendo que depois do que Jiro fez, ela encontrará um Jiro que nunca verá. Um Jiru que só a Shiori viu. Ela entra e é cumprimentada por Jiruvi dormindo no sofá junto com muitas roupas bagunçadas. Mas quando ela olha ao redor, vê lanches e percebe que ele estava esperando por ela o tempo todo. Akari tira tudo o que está vestindo e deita em cima dele, dizendo como gostaria que ele estivesse acordado para mostrar seu amor e espera que o que aconteceu com Shiori não seja verdade, não querendo que Jiro a deixe para trás como esposa. Na manhã seguinte, Jiro acorda e fica chocado ao ver Akari sem roupas. E quando ele menciona isso, Akari se cobre calmamente. Ele começa a entrar em pânico, sem se lembrar de nada. Então Akari aproveita a chance e diz que ele é um canalha por não se lembrar de como a manteve acordada a noite toda, quase quebrando o sofá. Jiro se sente horrível com isso e Akari pergunta se a noite passada foi a primeira vez dele. Quando ele diz que sim, Akari se sente aliviada, sabendo que ele não fez sexo com Shiori. Ela revela que mentiu, e isso o deixa chateado por ter sido enganado, mas Akari tapa os ouvidos dele e desconta sua raiva nele, dizendo como sabe no fundo que Jiro prefere fazer isso com Shiori em vez dela. Depois, Shiori recebe a tarefa de tirar o lixo, mas percebe que não pode fazer isso sozinha. Sachi e Natsumi aparecem. E quando eles veem a tarefa pesada de Shiori, eles planejam ajudar. No entanto, quando Jiro e Kamo passam, as garotas pedem para eles ajudarem e mostrarem do que são capazes. Ao distribuírem as tarefas, eles colocam Shiori e Jiro juntos, mas Shiori pede para ser colocada com Sachi. Quando vê a reação de Shiori em relação a Jiro, Sachi percebe que algo está acontecendo. Depois, enquanto Akari e suas amigas estão relaxando, eles perguntam a ela o que ela acha de Jiu, e embora ela não responda, ambos sabem que Akari está apaixonada por aquele nerd perdedor. Akari está confusa, sem saber se deve escolher Jiro ou Minami, e suas amigas a encorajam a dar um tempo e confrontar seus sentimentos mais profundos. Então, Akari vai para casa, deixando Sachi e Natsumi onde ambas discutem o que viram com Shiori. Elas se preocupam que, se Akari demorar muito, Shiori pode conquistar o coração de Jiro antes dela, então precisam de um plano para fazer Akari enfrentar seus sentimentos e quando vejam um festival de fogos de artifício, percebem o que precisam fazer. Dias depois, as meninas convidam Akari para o festival. E ela pede a Jiro para ajudá-la a vestir o yukata para que ela possa ficar bonita para Minami. Enquanto Jiro a ajuda com o yukata, Akari continua mencionando como Manami é especial para ela, e isso faz Jiro sentir ciúmes. Então, ela pede a Jiro para fazer um padrão no yukata dela, e enquanto ele quer fazer um laço, ela diz que Manami preferiria outra coisa. Jiro coloca a mão nas costas dela para fazer o padrão e a faz respirar pesadamente, enquanto ela sente a tensão entre eles. Então, Akari chega ao festival pronta para conquistar Minami, e ela se encontra com seus amigos que a animam para ficar com Minami para que possam finalmente ficar juntos. Akari se convence de que ama Minami, mas sempre que pensa nisso, ela imagina Jiro aparecendo ao seu lado. Nesse momento, os amigos de Minami aparecem com más notícias. E eles informam as garotas que, por causa do trabalho, Minami não pode vir, o que irrita Sachi, que prometeu a Akari que ela terá sua chance com Minami. Um dos meninos, Terafune, tenta animar Akari como forma de desculpas, mas Sachi o afasta, ameaçando que vai arrancar seu pênis se ele tentar. Com a ausência de Minami, Akari anda sozinha pelo festival, lembrando-se do quanto trabalhou duro para seu visual. Mas em vez de se sentir triste, ela se sente um tanto aliviada por saber que Minami não está aqui. Ela segura seu yukata feito por Jiro e sente medo, pois em sua mente, tanto Minami quanto Jiro não têm sentimentos por ela. De repente, como se os deuses do anime a odiassem, Akari vê Minami no festival. Mas ele não está sozinho, pois ele traz Shiori com ele. Ela percebe que, apesar de todo o trabalho duro e maquiagem que usou, ainda perdeu para outra pessoa, deixando Akari de coração partido. No entanto, depois que Minami e Shiori passam pelo festival, eles se separam, pois Minami tem que trabalhar e Shiori apenas o ajuda a navegar pelo festival como um atalho, não considerando o passeio deles como um encontro. Enquanto isso, Jiro está sozinho em casa, deprimido enquanto imagina Akari se divertindo com Minami, onde ela lhe dá um beijo, o mesmo beijo que Jiro deu a ela. De repente, ele recebe uma ligação de Akari e quando atende, tudo o que pode ouvir é Akari chorando muito. Ele pergunta onde ela está, mas quando sai de casa, a encontra sentada no chão do lado de fora da porta. Apesar de partir o coração de Jiro ver Akari em lágrimas,
Ele não faz perguntas e a abraça, deixando-a chorar em seu ombro. Mais tarde, eles aproveitam os fogos de artifício juntos na varanda e, lembrando-se do que ele disse antes, Akari diz a Jirou que quer que ele faça um laço no seu yukata. Jirou tenta fazer isso, mas quando encontra dificuldade em uma parte, ele procura tutoriais no celular. De repente, ele deixa o celular cair e suas mãos acabam na barriga de Akari. Mas ela diz pra ele ficar lá para que ambos possam aproveitar o show enquanto ele a abraça. Akari pede a ele para chamá-la pelo primeiro nome, e quando ele faz isso, ela se sente satisfeita. No coração dele, Jirou ainda ama Shiori, mas depois de ver Akari voltar para casa, ele fica confuso sobre o porquê de se sentir aliviado por tê-la de volta com ele. Enquanto isso, Shiori se sente solitária pensando sobre como ela não falou com Jiro desde o dia em que eles se beijaram, enquanto Akari está em seu quarto preocupada, tentando se convencer de que ainda gosta de Minami. O próximo. Na manhã seguinte, Akari e Jirou recebem um novo resultado de pontos e ficam surpresos em acabar abaixo do rank A. Mas Akari diz a ele que estará contando com ele por mais um mês como sua esposa. No banheiro, isso confunde Jirou sobre por que Akari ainda quer trocar depois que Minami partiu seu coração. Mas antes que ele obtenha uma resposta, Akari invade e vê seu dragão exposto. Ela diz que é uma aranha e pede para ele acompanhá-la até que possam encontrar o pequeno inseto. Ele tenta repreendê-la por entrar enquanto ele estava tomando banho, mas ela não se importa com ele ou suas joias. Tudo o que ela quer é a aranha. Ela o arrasta para pegar alguns lanches. Mas depois de se sentar, ela precisa ir ao banheiro. Então ela o arrasta para esperar por ela do lado de fora do banheiro. Akari continua se certificando de que ele está lá e diz para ele tampar os ouvidos para não ouvir o barulho da água. Depois de terminar, Jirou entra para usar o banheiro e enquanto espera por ele, ela percebe o quão gentil Jirou é ao lidar com seus pedidos. E quando ele termina, ele pede a mão dela, que ela segura com prazer. Então, Jirou começa a comer um pouco de sorvete e quando Akari vê o quão saboroso parece, ela pede para ele dar-lhe um pouco de seu doce creme. Ela abre a boca, implorando por seu creme, quase fazendo Jirou se descontrolar e ele a alimenta. Eles começam a conversar sobre cenários onde se encontraram sem o propósito do casamento e brincam com a ideia de namorarem de verdade. De repente, Akari pergunta se ele quer namorar com ela, mas rapidamente diz que está brincando. Isso deixa Jirou contemplando tudo, questionando por que ele realmente considera isso, embora goste de Shiori. De repente, ela vê o inseto e começa a pirar, colocando Jirou em uma posição que qualquer homem iria à guerra por. Mais tarde, enquanto Jirou dorme, Akari dorme agarrada à parede onde Jirou está, imaginando desconfortá-la. Enquanto isso, Shiori pede conselhos a Minami para ela mesma, mas diz que é uma amiga sua que acidentalmente beijou um rapaz, mas... preocupada porque o cara não gostou. Shiori acrescenta que sua amiga não sabe se quer contar a ele como se sente de verdade ou não. Minami responde que sua amiga deve contar ao cara o que sente e que não deve esperar até ser tarde demais, quando ela acabará se arrependendo. Dias depois, Jirou está jantando com Kamo e após ouvir sobre seu beijo acidental com Shiori, Kamo fica com raiva e força-se a beijar Jirou para apagar o sabor dos lábios suculentos de Shiori. Apenas se, então, Shiori está a caminho de casa e passa por Jirou quase sendo beijado. Ele rapidamente corre para fora para confrontá-la e diz que o beijo de Kamo foi um acidente, e Shiori entende completamente que o beijo dele nela foi acidental. Ambos rapidamente percebem que estão falando de um beijo diferente. E ambos ficam nervosos. Ele nota sua bagagem pesada e se oferece para ajudá-la. Eles caminham juntos para casa e enquanto carregam a mesma bolsa, ambos imaginam que é assim que seria se estivessem casados. Algo que vocês perdedores nunca conseguiriam. Jirou pede desculpas por beijar, mas ela diz a ele que aprendeu muito sobre beijar com ele e ela não se importa. Eles ambos se deixam levar pelo momento, e quando estão prestes a se beijar novamente, um gato os interrompe. Shiori ri e quando ela se afasta, isso lembra da antiga ela que ele ama muito. Dias depois, com as férias de verão se aproximando, Kamo sugere a Jirou um trabalho de meio período na praia onde eles ficarão por 3 dias. E embora Jirou esteja hesitante, Kamo revela que já o inscreveu. Ele começa a entrar em pânico, não querendo participar do trabalho de meio período de Kamo. Então, Shiori aparece e quando vê o anúncio de emprego, revela que também está trabalhando lá durante o verão. Isso muda o tom de Jirou imagina viver com Shiori, mas Camille o lembra de conversar com sua esposa, Akari, sobre isso. Aprovação. Depois, Jirou vai para casa e encontra Akari em seu traje de banho, parecendo mais atraente do que as mães locais atraentes que você vê em anúncios. Ela explica para ele que vai à praia com suas amigas para um trabalho de meio período, mas Jirou não escuta nada do que ela diz, pois está completamente perdido na situação. Akari pergunta a sua opinião, e quando Jirou olha mais de perto, ela fica envergonhada e rapidamente se cobre, dizendo que seu olhar intenso poderia engravidá-la. Jirou pergunta se haverá rapazes na praia, e enquanto Akari suspeita que Jirou está com ciúmes, ele diz que na verdade prefere que ela vá com rapazes para sua segurança, já que todos os homens do mundo gostaria de um pedaço de suas lindas bochechas. Ele acrescenta que também vai para um emprego de meio período, mas quando menciona que Shiori também estará lá, Akari responde com um tom triste na voz, dizendo que está feliz em ouvir isso. De repente, Akari pergunta a ele se ele se sentirá sozinho sem ela com ele, e quando Jirou se recusa a responder, ela pula nele.
entrando em uma posição privilegiada onde qualquer homem adoraria estar. Akari começa a montá-lo como um cavalo, exigindo que ele responda. Mas quando Akari diz que se sente sozinha sem ele, Jirou a abraça forte. Akari o abraça de volta, recusando-se a soltar, querendo lembrar o cheiro dele. Mas antes que Jirou pudesse apalpar, ela interrompe o abraço. Ela então pergunta a ele se gosta do maiô dela, e depois que Jirou, corando, diz que sim, ela diz que não vai usá-lo, o que o confunde. No entanto, ela pede para um dia ir à praia com ela, e que ela guardará este maiô só para ele, o que o deixa sem ação. Naquele momento, Jirou percebe o cartaz de emprego dela e se dá conta de que eles estão indo para o mesmo trabalho de meio período. Dias depois, eles chegam à ilha onde vão trabalhar, e após Minami mostrar-lhes o local onde vão ficar, eles vão ao café e experimentam o uniforme. Em seguida, o supervisor lhes diz para fazerem duplas para o trabalho, e ao ouvir isso, Shiori vai até Jihu para pedir-lhe que faça dupla com ela na cozinha, o que ele concorda felizmente. Enquanto isso, Akari está trabalhando com Minami no caixa onde todos os seus sonhos se realizam, mas o amigo de Minami, Terafune, observa com agonia enquanto ele também tem sentimentos por Akari. Nesse momento, Sachika e Natsumi o provocam por ser o segundo violino, dizendo como Minami vai namorar Akari e aplaudi-la na frente de... Mas em vez de ficar chateado, Terafune diz a eles que isso nunca acontecerá, pois ele sabe algo que eles não sabem. Na cozinha, Mei incentiva Shiori a tomar uma atitude, e Mei a ajuda chamando Jirou para ajudar Shiori a pegar algo da prateleira de cima. Mei então sai, e quando Kamo aparece, ela o arrasta e lhe dá uma tarefa diferente para impedi-lo de ser um intruso. De volta à cozinha, Shiori está ensinando Jirou a aplicar creme em uma sobremesa, mas enquanto... Pressupondo isso, ela sussurra maliciosamente, dizendo a ele para não se apressar demais para evitar fazer bagunça. De repente, ela fica agressiva, fazendo Juru derramar creme por toda a parte, inclusive no rosto dela, fazendo parecer uma cena final de um certo site laranja. Juru então limpa o rosto dela, mas enquanto faz isso, ela se sente feliz por sentir a mão quente de Juru em seu rosto. No entanto, ela quer mais e inicia um beijo. Mas antes que eles possam se beijar, Shiori para ao ver Natsumi e Sachi observando da janela. Isso os deixa envergonhados, mas apesar do fracasso, Shiori está mais do que feliz por ter feito algum progresso com Jirou. Após o trabalho, o grupo brinca na praia, onde as garotas trazem suas boias para brincar. E quando Kamo menciona uma peça da Akari, Jirou percebe que ela está usando um diferente do que ela mostrou antes. Percebendo que ela pode estar guardando o outro só para os olhos dele. Justo então, Shiori e Mei aparecem, e quando estão prestes a começar a diversão, Shiori aponta para algo que eles deveriam fazer, e todos ficam chocados ao ver que ela aponta para um hotel, fazendo-os pensar em um Menace a 3. No entanto, acontece que ela sugere que façam um castelo de areia semelhante ao hotel. Durante isso, Keimo não consegue se controlar ao olhar para as belezas de Mei, e quando menciona isso a Jirou, ele também baba pelos belos atributos de Shiori. Nesse momento, Shiori sedutoramente pede a Jirou para cavar um túnel no castelo, enquanto, lá no fundo, ela também quer que ele crie um funil nela. Eles fazem o túnel e conseguem tocar as mãos no meio, o que os lembra de sua infância. Mas no meio da felicidade, Akari observa com ciúmes aquele momento. Mais tarde, Jirou e Akari recebem a tarefa de comprar alguns lanches para o grupo e veem um desconto para casais na loja. Quando chegam ao caixa, fingem ser um casal. Mas enquanto o caixa os elogia como um casal, Jirou ri nervosamente. Isso enfurece Akari, que ele age como um perdedor covarde quando está com ela, afirmando que Minami nunca seria assim. Jirou então sai para pegar a comida. Mas quando ele procura Akari, ele a encontra entre dois caras que estão insinuando fazer sexo a 3 com ela. Eles começam a provocar Akari na frente de Jirou, dizendo que uma gata como ela nunca namoraria um fracote como Jirou. Mas ao perceber o quão desconfortável Akari está, Jirou mostra confiança, puxa Akari para o seu corpo, e diz a esses otários que Akari é sua esposa, o que faz Akari ceder e afugenta os cretinos. No entanto, Jirou começa a se desculpar por chamar Akari de sua esposa, mas Akari fica zangada, dizendo a ele que ela não se importa de ser chamada de esposa dele. Ela acrescenta que Jihu estragou sua chance de parecer um protagonista legal de anime, e a fez parecer tola por seguir seu próprio coração. Mais tarde no dia, as garotas passam o tempo tomando banho juntas, e enquanto falam sobre seus maridos falsos, as amigas de Akari conversam com ela sobre Jirou. Enquanto elas falam continuamente sobre ele, Shiori escuta, fazendo anotações mentais de como Jirou é como marido. Mei as confronta, perguntando se é certo falar sobre sua privacidade dessa forma, e, em vez de se oporem a ela, eles convidam Mei para falar sobre sua perspectiva sobre romance. Então, Mei expõe os maiores fatos sobre romance que até Shakespeare ficaria orgulhoso, e as garotas começam a babar por ela, pedindo para ela dar os bebês dela. Enquanto isso, Akari e Shiori estão à margem, pois ambas não têm experiência. Mas depois de ouvir o que Mei disse, ambas pensam em Jirou. Depois do banho, Akari encontra Jirou, e quando vê que ele está queimado de sol, pede para ele sentar ao seu lado para
ela pode passar o creme nele. Enquanto Jiru está preocupado que outros possam vê-los, Akari não se importa, pois ainda é sua esposa de mentira. Então, ela percebe que Jiru não é sensível a cócegas, então começa a fazer cócegas nele, e enquanto Jiru tenta pará-la, ela repousa a cabeça nas costas dele, abraçando-o e dizendo como sente falta de fazer isso com ele, como costumavam fazer em casa. Nesse momento, Sakusai e o casal rapidamente agem como se nada tivesse acontecido, onde Akari mente dizendo que Jiru está aqui para comprar bebidas para eles. Quando Jiru está comprando as bebidas, ele chama Akari pelo sobrenome, o que a irrita, e quando as garotas saem, ela manda uma mensagem para ele, dizendo a ela para encontrá-lo depois em particular. Então, os dois vão a algum lugar sem que os outros saibam, mas Mei pede a Shiori que eles também devem dar uma volta. Na praia, Jiru pede desculpas a Akari, mesmo que ele não saiba o que fez de errado, e isso a irrite que ele continue pedindo desculpas. De repente, ela tira seu moletom e revela o maiô que estava escondendo. Akari revela que a frustra ver ele agir friamente com ela fora do casamento, como se não se conhecessem. Mas Jiru explica que sabe como Akari não quer ser vista como um perdedor como ele. Ela o puxa para perto dela, dizendo para ele olhar mais para ela como ele olha para ela em casa. E enquanto Jiru se perde nas suas ilusões, ela o puxa com mais força para que ele veja seus gêmeos. Depois de se acalmar, Akari desabafa dizendo que odeia quando ele a chama pelo sobrenome, e como ele se diverte com outras garotas, o que faz com que ela tenha medo de que ele deixe de ser seu marido em casa. Jiru percebe algo e pergunta se ela está com ciúmes, mas Akari começa a entrar em pânico, afirmando que não sente ciúmes. Nesse momento, Shiori e Mei aparecem, forçando Jiru e Akari a se esconderem juntos em um pequeno quarto, se pressionando um contra o outro enquanto tentavam ficar quietos. Naquele momento, com Jiru tão perto dela, Akari percebe que está apaixonada por ele, e dói imaginar ele com Shiori, deixando-a vazia e sem seu carinho. Com a temperatura do quarto subindo, Akari pede a ele para não deixá-la. Mas Mei ouve algo e quando ela verifica, não encontra nada. No entanto, o suor de Jiru começa a pingar em Akari, e ela se torna sensível, fazendo-a soltar risadas felizes e bater na sala. Shiori e Mei acham que alguém está se divertindo muito, então elas saem rapidamente. Com elas fora, Akari diz a Jiru para sair de cima dela. Mas Jiru está muito envolvido e acusa Akari de brincar com seus sentimentos. Depois de ouvir isso, Akari odeia vê-lo assim e se entrega completamente a Jiru. Mas Jiru vai além e se aproxima ainda mais. Ela diz a ele que seu joelho está tocando sua área íntima, mas para sua surpresa, Jiru diz a Akari que é na verdade seu canhão todo-poderoso prestando continência. Akari se sente feliz em saber que ela faz Jiru se sentir assim, mas então, Jiru se deita sobre ela e enquanto pensa que ele está prestes a mostrar a ela o que é um mandingo, ela percebe que ele desmaiou. Mais tarde, Akari consegue levar Jiru de volta depois que ele teve um golpe de calor. Ela diz a ele que não é um robô, mas sim um ser humano que está quebrado. Ela o critica por ver apenas seu corpo e pede que veja outras partes enquanto ela vê os diferentes lados dele, pois ainda estão casados. Ouvir isso deixa Jiru um pouco feliz, mas dói quando ele ouve ela dizendo que está disposta a saber mais sobre ele apenas quando eles estiverem casados. Mais tarde, quando Akari e Jiru voltam para seus quartos, Shiori percebe como ambos chegaram ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, ela encontra Jiru que fica maravilhado com a visão de Shiori em seu pijama. E enquanto eles escovam os dentes, surpreende Jiru ver como ela age normalmente depois do que aconteceu na outra noite. Mas ele atribui isso ao fato de ela ser compreensiva com ambos. Mais tarde no trabalho, Jiru lembra Shiori do teste de coragem desta noite que eles irão participar. E ela começa a entrar em pânico porque é muito medrosa. Shiori tem medo de se tornar um fardo para quem quer que seja seu parceiro, mas Jiru diz a ela que se eles de alguma forma se juntarem será mais fácil para ela, pois ele sabe que ela é uma covarde desde que eram pequenos. Shiori diz a ele que ama sua personalidade por isso, e eles rapidamente percebem o que ela acabou de dizer, fazendo-a fugir. Jiru começa a pensar seriamente sobre o que ela acabou de dizer, mas Kamo aparece e o provoca por isso, dizendo que ele também quer um pouco do amor dele. No entanto, Kamo diz a Jiru que ele pode manipular os pares e garantir que ele termine com Shiori. Kamo lembra-lhe que ele é o irmão mais novo da pessoa que os contratou, então ele tem um jeito de resolver isso. Enquanto Jiru aceita a oferta de Kamo, ele também pede para trapacear e juntar Akari com Minami, afirmando que quer que ela seja feliz também. Mais tarde, as meninas pegam os pares e quando Mei vê o que cada garota tem, ela anota e mostra a Kamo. Ela pergunta por que ele está fazendo isso e como um verdadeiro amigo, Kamo diz a Mei que ele apenas quer ver seu colega perdedor Jiru vencer e conquistar algumas garotas, que Mei pode respeitar. Naquela noite, os pares se preparam para o teste de coragem, onde Jiru finge que não trapaceou para ficar com Shiori. Enquanto isso, Akari está feliz por estar com Minami. Mas quando ele pega a mão dela, ela imagina Jiru por algum motivo, lembrando quão suaves suas mãos são em sua palma. Então, eles começam o teste de coragem enquanto todos se aventuram na floresta. Mas depois de algumas horas, todos retornam, exceto Minami e Akari.
Ainda estamos na floresta. Sachi sugere que Akari provavelmente está comendo a salsicha do Minami, o que deixa Jiro com ciúmes, e ele está confuso sobre o porquê de se sentir assim. Nesse momento, o irmão de Keimo recebe um telefonema de Minami que lhe diz que Akari deixou cair o telefone e se separou de Minami, o que choca Jiro. O irmão de Kama diz aos outros para voltarem para o alojamento, e enquanto Shiori tenta fazer Jiro seguir a ordem, ele se recusa a fazê-lo e vai procurar Akari. No caminho, em vez de encontrar Akari, ele encontra o celular dela. Enquanto isso, Akari está completamente sozinha, sentada e com medo, e quando ouve um barulho, grita o nome de Jiro, mas acaba sendo Minami. Ele a leva para um lugar seguro, e depois de ligar para os outros para informar que Akari está bem, ele pede desculpas por não ser Jiro. Akari fica sem graça, e ao ver sua reação, Minami simplesmente ri dela. De volta com Jiro, Shiori informa que Manami está a salvo, e embora fique feliz com isso, ele se sente com ciúmes por Manami ter sido quem a encontrou. Então ele se senta com Shiori e desabafa sobre como ele reagiu exageradamente como um perdedor após ouvir que Akari se perdeu. Mas Shiori discorda dele. Ela diz a Jiro que desde que a prática do casamento começou, ele se tornou incrível, mas ela inveja o fato de Akari poder ver um Jiro que ela nunca viu antes. Ela sente que Jiro como marido deve ser diferente do Jiro usual, mas ele discorda, afirmando que ambos os Jiro são o mesmo velho perdedor. Ele sente que estar com Akari não o muda, já que eles nem sequer se amam. De repente, ele pergunta se ela já beijou Minami, mas ela o assegura que eles nunca foram tão longe e que seus lábios só provaram os de Jiro. Shiori o abraça e o seduz, dizendo como se sente sozinha ao vê-lo com Akari. E quando Shiori pede para ele mostrar o amor que nem Akari conhece, Jiro a beija. Enquanto isso, mesmo sem Akari confessar, Manami a coloca na zona de amizade e diz que a vê como uma irmãzinha. Ela pergunta se esse sentimento pode mudar se eles se tornarem marido e mulher na prática de casamento. Mas ele diz que não pode. Minami revela que sempre soube dos sentimentos dela por ele, e isso o agrada saber que alguém o vê dessa forma, mas Minami diz a Akari que ama outra pessoa. Akari pergunta se é Shiori, e Minami ri da sua pergunta, afirmando que não há nada entre eles, pois a pessoa que ele ama é uma mulher atraente que nunca vai amá-lo de volta. Minami diz a Akari que ele não quer que ela passe pela mesma coisa. Ela... Mas Minami ainda está surpreso que Akari pense que ele ama Shiori, pois ele sabe que ela ama outra pessoa. E como o bom homem que é, Minami deseja que ambas as garotas sejam felizes. Semanas depois, após a viagem à praia, Akari visita o santuário para rezar aos deuses do anime, pedindo que a transformem na protagonista deste anime e conquiste Jiro. Enquanto isso, Shiori ainda está pensando sobre seu beijo apaixonado com Jiro e se pergunta o que ele sentiu por ela quando se beijaram. Do outro lado, Jiro também está preocupado com a mesma coisa, e fica frustrado tentando descobrir como Shiori se sentiu naquela noite. Para tirar isso da cabeça, ele vai à livraria olhar alguns mangás. Mas quando ele tenta pegar o que ele quer, Shiori também está tentando pegar o mesmo mangá. Ambos ficam surpresos ao se verem aqui, e ele pergunta a Shiori se ela também é uma fã de anime otaku, como a maioria dos nossos espectadores são, mas ela diz que não, afirmando que seu irmão a enviou para pegar um para ele. Eles conversam por alguns minutos e Jiro fica feliz por poderem falar assim em vez de conversar na nova escola. Então, começa a chover e enquanto Jirus procura por mais assuntos para poder continuar conversando com ela, os deuses do anime o ajudam e Shiori o convida para sua casa para esperar a chuva passar. Lá, eles se sentam juntos de forma desajeitada e tomam um chá caro. Depois, eles leem seus próprios livros, mas Jiro não consegue ler nada, pois toda a sua atenção está em Akari e suas características cheias de trama que o fazem querer se soltar. Quando ela o vê olhando, sente-se insegura e vai para o quarto para se acalmar e pensar se deve sair em lingerie completa e fazer sua cabeça. Jiro está pensando na mesma coisa, mas... De repente, Shiori sai para informá-lo que há um arco-íris duplo lá fora. Eles tiram uma foto juntos na frente do arco-íris e Jiro acha que é o momento perfeito para confessar. Mas antes que ele possa fazer isso, ela mostra a ele outra foto deles junto com os outros na praia. Jiro vê Akari na foto e decide retirar sua confissão, mas... De volta para casa, ele se pergunta por que não contou a Shiori sobre seus sentimentos depois de ver Akari. Justo então, Akari manda uma mensagem dizendo que está entediada, e enquanto Jiro sente seu coração acelerar,
Akari, do outro lado, está preocupada, sem conseguir enviar mensagens normalmente. No entanto, Akari reúne sua coragem e convida Jirou para um encontro, sobre o qual ele está em pânico, pensando que é uma armadilha onde ele atuará como escravo dela, e será zombado pelos amigos dela. No entanto, ele começa a pensar que pode ser um encontro de verdade, então decide ir. Jirou chega 10 minutos mais cedo, mas depois de 15 minutos, Akari ainda não apareceu. Quando ele está prestes a ir embora, Akari aparece toda arrumada e maquiada, pedindo desculpas por estar atrasada. Jirou diz que não esperava que ela realmente viesse, afirmando que eles nunca fizeram isso, mas Akari o assegura de que o que estão fazendo é um encontro. Akari então pergunta a Jirou se ela está bonita, dizendo que comprou o vestido que está usando só pra ele depois que ele uma vez disse que gosta de vestidos assim. Jirou simplesmente diz que ela está bonita e fica confuso sobre por que ela está fazendo isso, mas antes que ele processe suas palavras, Akari o puxa para começar o encontro. Akari o leva a um café primeiro, e Jirou o reconhece da TV como o lugar que Akari mais gosta, e isso surpreende Akari como ele se lembra. Jirou bebe seu chocolate quente, bebe, e quando Akari pede um gole, ele entrega a ela. E quando vê a reação dela, percebe que é uma expressão que nunca tinha visto de Akari antes. Então, Akari leva Jirou a um parque de gatos, e lá, Jirou percebe que nunca